Olá, nobre vestibulando, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Moreira, professor de Geografia, e neste vídeo nós vamos falar sobre globalização e tecnologia. Olha que assunto bacana! Pessoal, quando falamos em globalização, estamos falando de quê? Estamos falando do intenso fluxo de pessoas, mercadorias, informações, capitais, ideias em escala global. E tudo isso só é possível a partir do desenvolvimento, tanto dos meios de comunicação, como também da evolução dos meios de transporte. Esse tema é um tema novo, o termo globalização. Porém, o fenômeno ele é muito antigo. O fenômeno globalização ele vem acompanhando o desenvolvimento do capitalismo. E você lembra, quando falamos sobre a história do sistema capitalista, que é dividida em 4 fases. A primeira fase vai ser iniciada lá ainda no final do século XV, início do século XVI, o momento em que o mundo estava vivenciando as grandes navegações europeias. Naquele cenário, naquele contexto, o processo de globalização ele também estava sendo produzido, assim como nos dias atuais. Porém, obviamente, hoje, de uma forma mais complexa. Quando falamos em globalização, nós temos um desenvolvimento de ideia que ele tem como a sua marca, desde aquele tempo até os dias atuais. O que seria essa marca então, professor? A globalização, pessoal, para ela existir, para ela se desenvolver, já que é uma forma também de domínio de povos, nós vamos ter a questão de quê? Do enfraquecimento da cultura local, se possível exterminar essa cultura local, para quê? Para implantar a cultura global. E hoje, quando falamos em cultura global, no atual estágio, falamos da cultura estadunidense. Hoje, os Estados Unidos da América, na condição de maior potência do planeta, na sua condição hegemônica, vai ser esse país que vai capitanear o processo. Porém, nós sabemos que nem sempre os Estados Unidos foram a maior potência e nem sempre serão. Então, se nós voltarmos lá para o final do século XV e início do século XVI, naquele cenário, eu tinha outros personagens promovendo esse papel de hegemonia, de potência. Naquele contexto, eu tinha quem? Eu tinha Portugal, eu tinha Espanha. A Península Ibérica fazia, naquele momento, o papel que os Estados Unidos fazem hoje, tanto nas relações internacionais, bem como nessa questão da globalização. Preste bem atenção, quando os portugueses chegaram no Brasil, quando os espanhóis chegaram na América, aqui já havia uma sociedade. Os indígenas que possuem a sua própria cultura, a sua religião, os seus costumes, já existia todo esse processo. Porém, a partir da chegada dos europeus, você vai ter o que, professor? O enfraquecimento da cultura local para que a religião europeia, os costumes europeus, o modo de vida dos europeus passasse a dominar o nosso território, e isso também já estava sendo produzido o processo de globalização. Mais tarde, os ingleses, juntamente com os franceses, vão dominar o planeta, vão se transformar nas grandes potências hegemônicas e assim o mundo vai passar a segui-los. Depois da Segunda Guerra Mundial, vem os Estados Unidos e hoje já temos aí uma projeção para o século XXI, é o fortalecimento do continente asiático, que num primeiro momento traz o Japão como a sua força e hoje podemos sim observar dentro do mundo ocidental um processo chamado orientalização da cultura, onde ao longo de praticamente 500 anos vimos a ocidentalização do planeta. Hoje, século XXI, por conta dessa mudança de hegemonia, e você sabe que a Ásia vem exercendo esse papel importante, mesmo sabendo que a Ásia é um continente bastante heterogêneo, que vai ter muitas regiões pobres,
também, ao mesmo tempo, vai possuir riquezas, vai possuir países que hoje se configuram entre as maiores potências do planeta. Japão, conforme nós falamos no primeiro momento, vai aí exercer esse papel muito bem. A cultura japonesa chega ao Brasil, chega ao mundo ocidental, melhor dizendo, além da chegada da cultura japonesa, as empresas japonesas, a culinária japonesa hoje é bastante comum no mundo ocidental, e para as próximas décadas a gente já consegue visualizar o papel da China nesse processo de comandar o processo de globalização, que, além dessa relação de hegemonia de cultura global, a gente também pode dizer que a globalização, que tem como um dos objetivos, o que, professor? Criar aí um espaço único, o que é bem difícil. A ideia da globalização é quebrar barreiras, é quebrar fronteiras para produzir o que nós chamamos de aldeia global. Porém, um dos grandes problemas para a consolidação desse processo, que é um pouco difícil ele ser realizado, é exatamente essa desigualdade existente no planeta. Nós temos, ao mesmo tempo do desenvolvimento do processo de globalização, nós também vamos ter a globalização dos excluídos. E isso é um dos grandes desafios para o século XXI. Beleza? Valeu, galera. Um forte abraço. Eu sou o professor Rafael Moreira e eu estou com você focado no Enem.